Oi, tudo bem? Nessa aula você vai aprender a conectar ou desconectar uma conta Microsoft, criar novos usuários para o computador e excluí-los, e também adicionar ou remover senha no computador, entre outras coisas. Essa é a sexta aula do módulo Configurações do nosso curso básico de Windows 11, e nessa aula a gente vai aprender sobre a categoria Contas do painel de configurações. Só relembrando, se essa é a primeira aula que você está assistindo, você pode abrir esse painel de configurações aqui no menu iniciar, geralmente ele fica fixo aqui na frente, ou em todos os aplicativos na letra C. Também dá para abrir ele clicando com o botão direito aqui no menu iniciar, configurações. Nessa categoria contas, você consegue ver algumas informações do usuário que está logado no momento. Aqui em cima mostra nome, informa se é conta local ou Microsoft. Quando é conta Microsoft, aparece o e-mail que está conectado aqui. E também o acesso que ele tem, se é de administrador ou aqueles usuários mais limitados. Se você quiser conectar uma conta Microsoft, você pode clicar nessa opção aqui de conta Microsoft e clicar no botão entrar. Eu vou fazer o login só para você conhecer o procedimento e também ver algumas mudanças que aparecem aqui nessa tela depois que você está logado. Depois a gente desfaz essa conexão para você ver também como que fica, né, na conta local. Aqui ele vai te pedir o seu e-mail, eu vou colocar o meu aqui. Clica no próximo. Ele vai pedir a senha do e-mail que você colocou. Coloca em entrar. Repare que nessa tela ele está pedindo a senha atual do seu Windows. Se você tem uma senha cadastrada no Windows para quando você liga o computador colocar essa senha, então é essa senha que você vai colocar aqui. Se você já liga o computador e ele entra sem senha, então você vai deixar isso aqui em branco. Depois que ele faz a conexão com a conta Microsoft, ele pede para você configurar um PIN. Se você colocar próximo aqui e configurar esse PIN, que pode ser só números ou letras e números, então você vai fazer login com esse PIN que você cadastrou. Se você fechar aqui no X e não fizer nenhuma configuração de PIN, daí você vai entrar com a sua conta, com a senha do seu e-mail, sempre com a senha do e-mail. Eu vou colocar o próximo aqui, porque geralmente as pessoas colocam o PIN, né? Daí você vai conhecer como é que é a informação. Aqui eu vou colocar só números. Se eu quisesse cadastrar letras também, como se fosse uma senha comum, aí teria que marcar essa caixinha aqui para ele deixar você digitar as letras também, letras e símbolos no caso, né? Dá o OK depois que preenche. Aparentemente, visualmente aqui mudou bem pouquinha coisa, só apareceu esses detalhes aqui na premiações, né? Para você ver as mudanças mesmo, você precisa atualizar essa janela aqui. É só você ir clicar em outra categoria e voltar que ele já mostra para você. Veja que aqui em cima já muda as informações, né? Aparece o nome como está cadastrado lá na sua conta de e-mail. O e-mail também que você colocou aparece aqui conectado. Aqui em configurações da conta, em suas informações, se você tiver cadastrado uma foto pessoal no seu e-mail, essa imagem já vai aparecer aqui automaticamente. Se você não tiver nenhuma, você pode colocar por aqui, né? Tanto usando a câmera do computador ou então escolhendo um arquivo que já está no seu computador. Nessa parte aqui de configurações da conta, veja só o que ele diz. Verifique sua identidade para sincronizar senhas em todos os seus dispositivos. Se você clicar aqui em verificar, ele vai mandar um código no seu e-mail de recuperação e daí você vai colocar esse código ali para fazer essa verificação. Depois que você faz a verificação de segurança, ele começa a sincronizar esses dados que ele colocou aqui, né? Aqui embaixo ele mostra que você está conectado com a conta Microsoft e te dá a opção também de voltar para usar uma conta local. Quando você está com conta local, ele te dá a opção de entrar com a conta Microsoft aqui do lado. Voltando aqui na categoria contas,
em opções de entrada, aí é aqui que você pode definir a questão da senha, né? Por exemplo, se você quiser trocar o seu PIN, mudar ele ou remover não dá, né? Porque você está conectado com a conta Microsoft. Mas alterar sim. Daí você pode fazer por aqui. Se for o caso do seu computador, seu notebook, ter esses recursos aqui, né, de reconhecimento facial ou impressão digital, daí você pode configurar por aqui também. O meu não tem, por isso que ele está aparecendo essa opção aqui de não disponível. Veja que, como eu estou conectado com a conta Microsoft, ele só dá a opção de PIN, mas não dá aquela opção de senha, aquela senha padrão assim que a gente digita normal, né? Mas na conta local ele mostra. Depois que eu desconectar, eu vou te mostrar ali como é que faz para mudar. Nessa categoria aqui, e-mails e contas, te dá uma lista de todos os e-mails que estão conectados naquele aplicativo e-mail que a gente viu em outra aula e também no Outlook Pré. Por aqui você pode remover alguma conta se você quiser, mas lembrando que se você remover a conta por aqui, ela também vai ser excluída do aplicativo. Então, tome bastante cuidado, senão você vai precisar configurar ela de novo depois. Aqui embaixo, em contas usadas por outros aplicativos, a gente vê uma listinha dos e-mails, contas Microsoft que já foram conectadas no computador antes, seja aqui no Windows ou em outros aplicativos. Por exemplo, se você usa o OneNote com um e-mail diferente do que você conectou aqui no computador, essa conta também vai aparecer aqui. Quando ela não está conectada no computador, como conta Microsoft, e você clica aqui nessa opção para abrir, você tem a opção de remover o e-mail, no caso a conta, né? Então, se por acaso alguém usou o seu computador e configurou algum e-mail ali, alguma conta, mesmo que tenha sido temporariamente, às vezes, mesmo que você mude para a conta local, continua aparecendo a foto da pessoa ali, né? Daí você consegue remover essas informações removendo a conta dela, seja a conta Microsoft aqui, né? Ou até alguma conta Gmail, às vezes dá para conectar também. Já nessa opção backup do Windows aqui em contas, nessa parte aqui de sincronizando a pasta do OneDrive, quando a gente clica em gerenciar configurações de sincronização, ele vai te mostrar todas as pastas que já estão sincronizadas. Ele até abriu aqui o Explorer, olha só, porque o OneDrive está habilitado. Ele vai mostrar essa janelinha aqui. Aí veja que a pasta documentos, imagens e área de trabalho já estão marcadas para fazer backup, porque eu configurei pelo aplicativo, igual como eu te mostrei naquele vídeo, né, sobre o OneDrive aqui do canal. Lá no aplicativo não tem a opção de adicionar a pasta música e vídeos, mas aqui em configurações tem. Então, se você quiser sincronizar essas pastas também para o OneDrive sem ter que jogar elas lá dentro manualmente, aí você pode habilitar aqui e ele já começa a fazer o upload dos arquivos. Só repare que ele dá uma estimativa de quanto de espaço que essas pastas ocupam. Então você tem que ter certeza de que o que você tem lá de espaço no OneDrive é suficiente para os arquivos que tem aqui e para deixar um espacinho livre por causa de você precisar subir mais algum arquivo posteriormente. Já nessa parte aqui de baixo de lembrar meus aplicativos e lembrar minhas preferências, isso daqui quando está marcado é bem parecido com aquelas opções que a gente tem de backup no telefone. Isso daqui fica tudo vinculado na sua conta Microsoft, então se você usa vários dispositivos com a mesma conta, aí você vai ver essas mesmas informações em cada computador que você estiver usando, né? Aqui na categoria contas, veja que assim que eu abri o OneDrive e ele começou a funcionar de novo, porque ele estava desligado, ele já mostrou uma estimativa do meu espaço ocupado, o que corresponde ao OneDrive ou Outlook, né, que também ocupa o mesmo espaço lá.
Então essa informação aqui você consegue ter depois que você está conectado com a conta Microsoft. Nessa parte aqui de outros usuários, é onde você pode criar usuários diferentes para outras pessoas usarem seu computador sem misturar com os seus arquivos, né? Eu acho que o ideal seria criar mesmo se você precisa dividir o computador com outra pessoa. Que daí ela pode colocar os arquivos dela, o e-mail dela na conta dela e fica separado do seu. Para adicionar uma conta é bem facinho. É só clicar aqui em adicionar conta. Aí ele vai te mostrar a janelinha para você colocar o e-mail da pessoa, no caso o e-mail Microsoft, mas você pode clicar aqui em não tenho as informações de entrada dessa pessoa para poder criar uma conta local. Aí aqui ele te oferece para adicionar uma conta nova, criar uma nova conta, né, de e-mail, mas você pode colocar aqui, ó, adicionar um usuário sem uma conta Microsoft. Nessa tela, eu acho que o mais fácil seria o seguinte: botar o nome da pessoa, eu vou botar teste aqui, e mesmo que a pessoa queira usar uma senha, que geralmente a pessoa quer, né, botar ali para deixar separadinho, o ideal seria fazer o quê? Não cadastrar senha por aqui, porque quando você coloca a senha, aí ele vai te pedir o nome do cachorro, o nome da cidade onde você nasceu, e um monte de outras coisas que eu acho que não, de pergunta de segurança, né? E você tem que preencher tudo para poder passar, senão você não passa. Então, o mais fácil seria só preencher o nome, deixar a senha em branco, bota avançar para ele criar. Aí veja que a conta já está aqui, conta local. E aqui você vai alterar o tipo da conta, se você quiser que a pessoa tenha permissões de administrador, por exemplo, para fazer a instalação de algum programa, desinstalar algum programa ou fazer alguma outra configuração, né, nesse padrão ali de administrador. Algum compartilhamento na rede, caso você use isso daí, né, vai ser necessário, senão ela não consegue. Mudou a configuração aqui para administrador, dá OK. Aí, agora a pessoa só precisa fazer login com a conta dela. Quando ela entrar ali, só vai aparecer o botão entrar, não vai pedir senha, porque você não cadastrou senha. E lá no usuário, ela vai conseguir colocar a senha sem aquelas perguntas. Para fazer login com a outra conta, você não precisa reiniciar o computador ou desligar e ligar. É só vir aqui no menu iniciar, pode clicar com o botão direito nele, em desligar ou sair, daí você coloca sair. Aí você vai encerrar o seu usuário sem desligar o computador, sem reiniciar. E na tela de bloqueio, nessa parte aqui de baixo, no canto esquerdo inferior, vai aparecer o nome das contas ali de usuário, que no caso seria essa conta aqui, que a gente está usando, e mais o outro usuário que eu criei agora, que é o teste. Voltando aqui em contas, nessa categoria aqui, nessa subcategoria suas informações, é onde a gente vai sair da conta Microsoft e entrar com uma conta local. Normalmente, quando a gente recebe o computador novo, ele não vem com a opção de adicionar uma conta local, então você é obrigado a colocar um e-mail Microsoft e cadastrar uma senha ali, um PIN para poder entrar. Se você quer tirar essa senha, quer remover essa senha, ou remover a conta Microsoft e manter a senha por alguma outra necessidade, é só vir aqui, né, em suas informações. Nessa parte aqui de configurações da conta, você clica em entrar com uma conta local. Aí ele vai pedir a senha da sua conta. Se você repare que aqui, ó, ele está mostrando a opção da senha da conta mesmo, que é Microsoft Account e o e-mail que eu coloquei, né? Se você quiser colocar o PIN que você cadastrou, aí você seleciona mais opções PIN. Daí dá para digitar aqui certinho. Nessa telinha aqui ele já pede o nome do usuário. Ele não aceita você colocar um nome de usuário que já tenha sido usado antes, por exemplo, pela sua conta Microsoft. Então tem que ser um nome diferente. Se você quiser cadastrar uma senha para entrar, uma senha diferente da que você está usando, pode colocar aqui, repetir ela embaixo
e colocar uma dica de senha para você lembrar o que você digitou. Ele não permite que você coloque ali na dica de senha partes da senha, né? Se clicar aqui em sair e concluir, ele vai fazer logoff no seu usuário e quando você entrar, já vai entrar colocando aquela senha lá que você cadastrou nessa telinha anterior ali. Lembrando que isso daqui é só uma alternação de conta Microsoft para conta local. Isso não tem nada a ver com exclusão de usuário e exclusão de arquivos. Então, se você receber alguma mensagem ali dele dizendo se você quer fazer backup dos seus arquivos ou algo desse tipo, não precisa se preocupar com isso, né? Os arquivos que estão no seu computador vão continuar no seu computador e os arquivos que estão no OneDrive, nessa conta que da Microsoft que a gente está desconectando, vão continuar no OneDrive. Eu acabei de fazer logoff, como ele pediu lá, já voltei aqui. Veja que minhas informações já constam aqui como conta local, de novo. E aqui, em suas informações, também já aparece a opção de conectar com a conta Microsoft, caso eu queira voltar, né? Aquela questão das senhas que eu falei, vamos dar uma olhadinha lá, opções de entrada, que é onde a gente coloca a senha, né? Lembra que a gente colocou uma senha lá, um PIN, quando eu coloquei na conta Microsoft? Então, quando eu desconecto da conta Microsoft, aquele PIN é excluído. Só vai ficar mesmo a senha que eu coloquei naquela janelinha lá de alternar a conta, né? Se eu cadastrei alguma senha ali. Como eu deixei em branco, não tem senha nenhuma. Daí, se for o caso de você querer colocar uma senha no seu usuário, você pode cadastrar aqui nessa opção senha, é só colocar adicionar. Lembrando que se você já tem senha e quer trocar, você vai ali e bota alterar. Aí cadastra a senha aqui, confirma ela embaixo, bota uma dica de senha para lembrar o que você digitou, bota avançar e dá o concluir. Depois que você cadastrar a senha, aí ele vai habilitar essa opção de PIN, dá para usar os dois. Nessa parte aqui de baixo, de configurações adicionais, aqui você pode escolher, por exemplo, o bloqueio dinâmico, se você quer que o computador fique bloqueado automaticamente quando você se ausentar por um tempo. Repare que essa opção aqui, ela depende do Bluetooth do computador, né, para poder funcionar. Então, se o seu computador tem esse recurso de Bluetooth, aí é só ativar ele e terminar a configuração. Pelo que aparece aqui, isso daqui também vai precisar do seu telefone junto. Nessa opção aqui embaixo de salvar automaticamente nos aplicativos reiniciáveis e reiniciá-los quando eu entrar novamente, como que funciona isso daqui, né? Se você deixar ativo, vai acontecer assim, ó. Por exemplo, você está trabalhando ali no computador, está assistindo um filme ou está usando o Word, tem alguns programas abertos, né? Daí você manda o computador desligar, mas não fecha esses programas antes. O computador vai desligar, normal, tranquilo. Quando você ligar o computador de novo, ele vai, assim que iniciar o Windows, abrir todos os outros programas que você tinha deixado aberto. Se você deixou 5 documentos Word abertos, antes de fechar, de desligar o computador, ele vai abrir aqueles 5 programas, aqueles 5 documentos que você deixou aberto antes. E assim por diante, né? Nos outros programas também. Então, se é algo que você usa todo dia e precisa abrir todo dia a mesma coisa, aí é muito útil, né? Se você não quiser que ele abra de novo alguma coisa quando você desligar o computador, aí você fecha o programa que você não quer que ele abra e mantém ali só o que você quer usar no dia seguinte, que daí ele vai tratar de reabrir para você. Mas se o seu computador for mais lento e você não tem essa necessidade, daí você pode deixar desabilitado aqui, que daí quando você reiniciar, ele vai iniciar só com o Windows mesmo e aqueles programas que está marcado para inicializar junto, né? Nessa outra opção aqui, ele diz, né? Mostrar detalhes da conta, como o endereço de e-mail na tela de entrada.
Se você habilitar, vai aparecer o seu e-mail Microsoft lá na tela de bloqueio. E se não, aparece só o seu nome de usuário mesmo. Se eu não me engano, é isso que aparece lá. E aqui também, olha só, usar minhas informações de entrada para concluir automaticamente a configuração após uma atualização, se essa opção está habilitada, o que acontece? Quando você atualiza o Windows aqui pelo Windows Update, dependendo da atualização, pode ser que você precise fazer login novamente na sua conta Microsoft, na conta que está configurada aqui no computador, né? Então, se a opção estiver marcada, ele vai usar esses dados que ele salvou para fazer o login automaticamente. Mas, se não for esse o caso, se tiver desmarcado, daí ele vai te pedir a senha do seu usuário ali para concluir aquela etapa, né, de configuração inicial depois da atualização. E daí você entra no usuário. Aqui nessa opção outros usuários, que foi onde a gente criou aquele usuário teste, para excluir os usuários que você tem no computador, você pode abrir ele aqui embaixo. Para remover um usuário é só clicar nele, botar aqui no botão remover. Antigamente o Windows dava a opção de você remover a conta e os dados, no caso todos os arquivos que tem na conta, né, do usuário, ou excluir só a conta e manter os dados. Mas pelo menos por enquanto no Windows 11 não tem essa opção de você manter os dados. Se você tiver arquivos importantes nessa conta de usuário que você está excluindo, antes de excluir, você precisa salvar essas informações em algum lugar. Pode ser no OneDrive da pessoa, ou pode ser em algum HD externo, pendrive, dependendo da quantidade de arquivos, né? Tem que salvar em algum lugar, senão você perde tudo mesmo. Daí depois é só colocar aqui excluir conta e dados, e é rapidinho, né? Se o usuário tiver muito arquivo, pode ser que demore um pouquinho, alguns minutos aqui trabalhando, senão ele vai rapidinho, como aconteceu comigo aqui, não tinha nada. E aí, conseguiu acompanhar a aula certinho? Conta pra mim como tá sendo o curso para você. Se o conteúdo desse vídeo te ajudou, clique no botão gostei aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com sua família e seus amigos, qualquer pessoa que você achar que vai ser ajudada por essas informações. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!